Glória a Deus. O Senhor é bom em todo tempo, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3. A minha versão é NVI, tá? Tá, Frank? Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Amém? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Vamos orar? Senhor, consagramos a Ti esse momento, o momento em que o Senhor trará a sua palavra. Pedimos que o Senhor clareie a nossa mente, a nossa visão, o nosso entendimento, para que possamos ser edificados, Senhor, através da Tua palavra. Que o Senhor me use como instrumento Teu, que o Senhor direcione a Tua palavra em nossos corações e nos corrija naquilo que nós precisamos ser transformados. Nós Te louvamos pela oportunidade que temos, Senhor, de ter a Tua palavra em mãos, de poder compartilhar com os nossos irmãos. Obrigada por esse privilégio, Senhor. Amém. O livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo que escreveu, e foi o último livro, a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, e ele estava na prisão, já quase sendo oferecido como sacrifício, como diz ele, está sendo oferecido como libação. E de um lado, a perseguição da igreja estava crescendo muito. E de outro lado, o que estava crescendo muito também eram os falsos mestres que se levantavam no meio da igreja. E Paulo, nesse momento que ele escreveu essa carta, ele tinha sido abandonado por muitos daqueles que se diziam amigos dele, o abandonaram, testificaram contra ele. E Paulo sofreu muito nisso. Mas ele não estava preocupado com ele nesse momento. Se você ler toda essa carta, você vai ver que a preocupação de Paulo era manter acesa a chama da fé, para que a igreja não se perdesse. Ele estava pensando nas futuras gerações, naquilo que estava por vir. Então ele escreve ao jovem Timóteo. Timóteo era um jovem que estava liderando a igreja de Éfeso. E era um rapaz tímido, sofria com muitas dores, ele era enfermo. E mesmo assim o Senhor o chamou e Paulo discipulou Timóteo. Então Paulo ele estava preocupado em passar para Timóteo o verdadeiro evangelho, como uma corrida de revezamento, quando você vai passar o bastão para o outro. Então, ele estava preocupado em passar um verdadeiro evangelho, porque ele sabia que Timóteo estaria evangelizando a próxima geração. E precisava fazer isso com urgência, passar essa tocha do evangelho. E com fidelidade, porque quando o evangelho ele perde a sua pureza, ele também perde a sua eficácia. Quando o evangelho ele é diluído por coisas humanas, por pensamentos e sentimentos humanos e malignos, pode ser um pinguinho, irmãos, ele vai perder a sua eficácia. Então, ele começa aqui nesse capítulo falando que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Esses últimos dias, eles acontecem desde aqueles dias mesmo, a última era. Nós vivemos na era cristã, pós-Cristo. Então, nós vivemos os últimos dias. Mas nós estamos percebendo que esses últimos dias estão ficando cada vez mais piores.
E esses tempos difíceis que Paulo fala aqui é o mesmo termo grego empregado em Mateus 8, que fala de endemoninhados gadarenos furiosos. Então, são tempos furiosos, e a gente percebe isso, que parece que o mundo está cada vez mais mundano, né? Parece que o mal está cada vez mais maligno, né? Com o decorrer do tempo. Então, por que Paulo fala isso para Timóteo? Se eles já estavam vivendo nesse tempo. Mas para nos lembrar que esse mal, que essa oposição à verdade de Deus, ela vai continuar até o fim. Ela não vai melhorar. Daqui para frente é só para baixo. Daqui para frente só vai piorar. E nós estamos vivendo esses tempos. E a gente começa a imaginar daqui a 20 anos como é que vai estar. Sendo que a geração das nossas crianças estão sendo educadas num mundanismo, num secularismo total, né? E muitos de nós fomos educados, mesmo aqueles que não receberam Cristo, mas de uma certa forma com regras morais, né? Com padrões morais. E hoje em dia está muito pior. Então imagina como vai ser daqui para frente. E aí Paulo enfatiza isso, que sobrevirão tempos terríveis. E aí ele começa dizendo que os homens serão egoístas. Porque tudo, irmãos, começa pelo egoísmo. O caos da sociedade, ele é o resultado de um coração egoísta, de um coração que pensa só em si mesmo. E se a gente for ver na história, os grandes filósofos que trouxeram grandes ideias, que por mais que você não conheça, essas ideias, elas estão em todos os lugares, em tudo que a gente faz hoje em dia. Então, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, ele disse que o homem nasce essencialmente bom. John Locke disse que o homem é fruto do meio, ou seja, que é a sociedade que corrompe o homem. E isso nós vemos nos jornais hoje em dia, nós vemos na área de direito, nós estamos permeados disso, de que aquele delinquente ele é assim por causa do meio em que ele viveu, e não é por causa do coração enganoso dele. Mas a Bíblia fala que o ser humano, ele corrompe a sociedade por causa dele mesmo. Não é a sociedade que corrompe o homem, mas é o homem. Vários homens, né? Várias mulheres corrompidos é que corrompem a sociedade. Então, tudo começa com um coração egoísta. Nós pensamos mais em nós mesmos. E como nós pensamos mais em nós mesmos, nós queremos... E Deus nos dá o mandamento de amarmos a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso é muito difícil, irmãos. O ser humano não consegue fazer isso sem Cristo. Somente em Cristo nós vamos poder obedecer a esses mandamentos do Senhor. Então, por causa do egoísmo, vem todo avareza, arrogante, blasfemos, desobediente aos pais. O maior indício de decadência moral de uma sociedade é a desobediência aos pais, é a falta de honra aos pais. E hoje isso é muito nítido, né? Há umas semanas atrás eu não assisti, mas repercutiu bastante. Uma atriz vai em rede nacional falar mal dos seus pais. Por mais que esses pais pudessem ter errado, mas isso é uma falta de honra aos pais. Expor a vida dos pais assim, dessa maneira. E isso está cada vez mais normal. Pessoas que não honram e não obedecem aos seus pais. E ele continua, sem amor pela família. Quantos abandonam as suas famílias? Né? Falamos tanto sobre isso ontem no nosso retiro. Pessoas que pensam só em si mesmo. Pelo egoísmo do seu coração, abandonam suas famílias. Irreconciliáveis, sem perdão, sem amor. E aí ele vai, né? E o último, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Por causa do egoísmo, nós amamos mais os prazeres do que ser amigos de Deus. E aqui ele não está falando dos ímpios lá fora. Porque ele continua falando assim, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder.
aparenta ser crente, aparenta ser bonitinho, mas vive dessa maneira. Por isso que Paulo estava tão preocupado com a igreja e com Timóteo. Porque essa aparência de crente e negando ser cristão de verdade, se dirigindo a esse tipo de comportamento, a desobediência, a ser amante dos prazeres deste mundo. É ser contrário em tudo aquilo que Cristo trouxe, de carregar a sua cruz e de segui-lo, de mortificar a nossa carne. E hoje, irmãos, nós vemos um evangelho assim, diluído, de que não é tanto assim, você não precisa carregar tanto a sua cruz assim. É um evangelho muito da bênção, da prosperidade, do amor, mas não é disso que a Bíblia fala. Então, esses problemas anteriores, eles não mostram só um mundo ímpio, mas um mundo religioso. E em todo o Antigo Testamento, quando a religiosidade crescia, a religiosidade não de buscar ao Senhor, mas de buscar a religião, o farisaísmo, o obedecer para alcançar o favor de Deus, a impiedade também crescia. Então, no nosso mundo também, enquanto a religiosidade da igreja cresce, a impiedade também cresce. Porque o evangelho não tem força para bater o mundanismo. Porque ele está diluído, ele está fraco. Não é um evangelho verdadeiro, puro e simples. E os crentes, nós vemos hoje que eles têm corrido atrás de novidades. Eles querem novidades, querem mais, né? Às vezes colocam até um nome bonito, quero mais de Deus. Mas às vezes não é mais de Deus que ele quer. É se sentir melhor, é se sentir mais poderoso, é se sentir mais abençoado. Corre atrás de eventos sobrenaturais. E aí, irmãos, o problema é porque nós estamos vivendo no tempo em que a Bíblia e o Evangelho, eles não estão sendo vividos, eles não estão sendo lidos. Nós temos um grande problema no Brasil de analfabetismo funcional, né? Tem muitos adultos que são alfabetizados, mas não entendem o que lê. Então, nós temos dois problemas. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não vai entender. E temos o problema também da nossa geração, que já está sendo educada para ser burra, né? Não está sendo alfabetizado de uma maneira que possa compreender aquilo que lê. Então, nós temos um grande problema disso no Brasil, principalmente, né? Falando da nossa realidade. E não buscamos ler a palavra, buscamos um pregador, buscamos alguém que fale alguma coisa que nós queremos ouvir. Então, com tudo isso, que Paulo vem dizendo, olha, o mundo está assim, cuidado com esses. Aí ele fala no versículo... Cadê aqui? No versículo 14, ele fala, tu, porém, permaneça nas coisas que aprendestes e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Nós, irmãos, isso serve para nós. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Quantos crentes você conhece que não estão vivendo realmente a palavra? Mas você que está aqui nessa noite, o Senhor te fala, tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeste, naquilo que você tem ouvido da pura palavra do Senhor. Permanecer firme na palavra. Porque existem, irmãos, pastores, existem impostores que querem trazer, que querem dizer que a palavra ela está ultrapassada, que o Antigo Testamento está ultrapassado, que não é bem assim. Mas aqui, quando Paulo está falando da palavra, ele está falando do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava rolando, né, nas mãos do pessoal. Ele estava falando do Antigo Testamento. E é nessa palavra que ele falava que Timóteo deveria se firmar. Naquilo que você aprendeu desde a sua infância. Ele vai continuar falando. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
As sagradas é a única coisa que pode nos tornar sábio para a salvação. Romanos 1 vai dizer que o mundo pode conhecer a Deus através dos seus atributos invisíveis, através da criação. Por isso o mundo torna-se indesculpável de dizer que não há Deus. Porque a criação revela o Criador. Salmo 19 também vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então, todo homem é indesculpável em dizer que Deus não existe. Porém, o mundo não vai te trazer, o mundo criado não vai te mostrar, te tornar sábio para a salvação. Porque se tornar sábio para a salvação, somente na palavra. É a palavra que vai nos mostrar o que é a salvação em Cristo Jesus. Somente a palavra revelada. As Escrituras são a palavra do Senhor revelada. Então, ela nos revela todo o plano de Deus. Ela nos revela a criação, ela nos revela a queda, ela nos revela a redenção em Cristo Jesus, o juízo de Deus, o seu grande amor e a consumação. Então, nós cristãos, nós podemos descansar e saber que isso aqui é a verdade. E nos firmar e não termos medo do futuro, porque nós confiamos nesta palavra. E essa palavra é que nos faz nos tornar sábios para a salvação. Então, ela anuncia que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, como ele fala aqui, né? Capaz de te tornar salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nas outras religiões, eles buscam a salvação pelas obras. Mas nós, é pela fé. E as nossas obras irão mostrar essa fé. E no Antigo Testamento, então, eles tinham fé, eles criam no Cristo da promessa, que ainda viria. Por isso que eles faziam sacrifício de animais. Porque aquele sacrifício de animais representava o Cristo que haveria de vir. E nós, do Novo Testamento para cá, nós cremos no Cristo da história, que passou, que era prometido e que agora foi entregue por nós. Amém? Então, essa Escritura, irmãos, é ela que vai nos guiar para sermos sábios para a salvação. E aí ele continua dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, a Escritura ela tem um objetivo, um alvo, que é o quê? Tornar o salvo, tornar o homem de Deus apto e preparado para toda a boa obra. Esse é o objetivo da Escritura. Nos tornar sábios para a salvação e nos tornar sábios e aptos para toda a boa obra. Amém? É isso que você deve orar e almejar para o seu filho, pai e mãe. Que ele seja apto e preparado para toda a boa obra. Esse é o objetivo que nós temos lá no colégio, né? O nosso fim principal é tornar os nossos alunos aptos e preparados para toda boa obra. Mas como? Como que a Escritura faz isso? Primeiro, ela nos ensina. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino. Uma das demonstrações de amor que podemos dar a Deus, irmãos, é internalizar a sua palavra. Jesus disse, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Amém? E guardar os seus mandamentos é ler, é estudar, é conhecer a sua palavra. Não é correr atrás de vento, correr atrás de bênção, correr atrás de prosperidade. Mas é amar e guardar a sua palavra. À medida que Cristo habita no nosso coração, nós somos mais cheios do Espírito Santo. E quanto mais nós conhecemos as Escrituras, mais sábios seremos. E nós, pais, precisamos ensinar essas Escrituras aos nossos filhos. Lá em Deuteronômio 6, né, a gente tem
que é um mandamento do Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E ensine essas palavras aos teus filhos, ensine. E aí ele mostra como que deve ser ensinado. Tu inculcarás a teus filhos, falarás dela, andando pelo caminho, sentado em tua mesa, ao deitar, ao levantar, colocarás ela na sua porta, no seu portão. Ou seja, irmãos, em todo tempo nós precisamos nos alimentar dessa palavra, ser ensinados por essa palavra. Não é só no domingo à noite, que é muito importante, né? Ela nos alimenta, ela nos dá um gás novamente para continuarmos a semana. Mas não é só isso, é insuficiente. Imagina se você fosse comer só no domingo. Nós precisamos nos alimentar dela diariamente, porque ela é que vai alimentar o nosso espírito. Então, ter a palavra no coração, como diz lá em Deuteronômio, é deixar que ela governe todas as áreas da minha vida. Quando ela está guardada no meu coração, ela afeta as outras áreas da nossa vida. Então, quando Deus falou, e essas palavras estarão em teu coração. Essas palavras estando em nosso coração, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, não é mesmo? E isso é uma realidade, irmãos. Isso é uma realidade. Nós falamos aquilo que nós pensamos. Então, nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Essa palavra precisa estar em nosso coração, para que no momento em que formos agir, eu vou buscar lá na minha caixinha de memória, no meu coração, na minha mente, aquilo que eu preciso fazer para me tornar sábio. E aí, Paulo, ele enfatiza isso lá no livro de 1 também, que Timóteo aprendeu da sua avó e da sua mãe essas palavras. Jesus, irmão, venceu Satanás lá no deserto. Jesus, o Todo-Poderoso, ele poderia ter feito assim, né? E deu. Mas ele venceu Satanás pela palavra. Aquela mesma palavra que nós lemos lá no Antigo Testamento. As 3 vezes que Satanás veio e falou para ele, tentou ele venceu pela palavra. E Cristo nos dá o exemplo em tudo. Então, é através da palavra que nós vamos vencer o inimigo, que nós vamos vencer o nosso coração enganoso. Por exemplo, a palavra de Deus, ela fala dos detalhes da nossa vida, né? Um versículo muito que a Malu decorou, né, filha, um tempinho atrás agora. Filipenses 2, 4. Façam todas as coisas sem... Não sabe, Malu? Façam todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Por que a gente decorou esse versículo? Porque muita murmuração, muita reclamação. Então, se a gente se atentar para isso, para essas pequenas coisas, e alimentar a nossa alma, cada vez que formos abrir a nossa boca para reclamar, nós vamos nos lembrar disso. Do que a palavra do Senhor fala. Do que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Da murmuração, da reclamação. O quanto a murmuração pode nos levar para o fundo do poço, para caminhos malditos. E, em contrapartida, a palavra fala que em sua boca deve ter palavras de edificação, hinos, cânticos espirituais. Então, quanto mais nós nos enchermos dessa palavra, mais a nossa boca vai falar disso. E menos nós vamos murmurar. Então, são pequenos exemplos. E o ensino, buscar o conhecimento da palavra, não é para a gente ficar se achando. Eu sei mais do que o irmãozinho lá. Muito pelo contrário, porque daí se tu pensar assim, aí tu não está conhecendo a palavra mesmo. Porque a palavra do Senhor, ela sempre vai colocar a gente no nosso lugar, né? Ela sempre vai falar de humildade, de colocar o outro acima, a vontade do outro acima da nossa, de preferir honra ao outro, em detrimento a nós mesmos. Então, irmãos, buscar o conhecimento é para conhecer a Deus. E é uma demonstração de amor ao Senhor.
Não deixe só para ouvir a palavra aqui no culto. Leia a palavra. Meu Deus, irmã, mas eu não entendo nada. Ore ao Senhor. Peça ajuda para os irmãos, é para isso que serve a igreja. Para ajudarmos uns aos outros. A minha avó, ela aprendeu a ler com quase 60 anos. Ela aprendeu a ler a Bíblia. E quem conhece ela, né? Ensinou todo mundo. Mas foi o Senhor que ajudou. Ela estudou até a 2ª série. Foi o Senhor, foi o Espírito Santo que abriu a mente dela. Então, para Deus, nada é impossível. Não adianta você falar assim, eu não entendo nada. Venha perguntar, pergunte por onde eu começo a ler, para que seja mais claro. E ore ao Senhor, é o Senhor que dá poder a gente para poder entender, compreender essa palavra. E ainda tem muitas coisas que realmente é difícil de entender. Mas o Espírito Santo, ele clareia a nossa visão. Lá em Colossenses 1, 9 e 10, a oração que Paulo faz aos Colossenses é a seguinte: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso não é para vocês ficarem inchados, para vocês ficarem se achando. Para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Nós só vamos frutificar, nós só vamos agradar ao Senhor se nós conhecermos a vontade dEle. Eu só vou agradar meu marido se eu conhecê-lo. Né? Vou fazer uma comida especial. E chega lá, mas não é a comida que ele gosta. Eu só vou agradar ao Senhor se eu conhecê-lo, se eu ler a palavra. Então, essa oração que Paulo fez aos Colossenses é para que eles fossem cheios do conhecimento, cheios de sabedoria, para frutificar, para dar frutos e para agradar ao Senhor. Então, essa palavra ela é útil para o ensino e para a repreensão. Tem outras traduções também que é redarguir. É, né? Para conhecimento, para o ensino e para redarguir. Repreensão. Essa repreensão, ela está mais no sentido de convencimento. Sem dúvida, o papel de nos convencer do nosso pecado é do Espírito Santo, né? Jesus falou que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porém, ele não vai nos convencer se a gente estiver assistindo Netflix do nosso pecado. Ele vai nos convencer através da sua palavra. Por isso que a palavra ela é útil para a repreensão, para nos convencer daquilo que nós estamos errando. Então, nós precisamos entender a extensão do nosso pecado. Nós precisamos entender o quão pecadores nós somos. E nós só vamos entender isso se nós lermos a palavra. Porque cada vez que a gente lê a palavra, a gente se confronta com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de pensar. Então, a própria palavra ela é útil para nos convencer do nosso pecado. A palavra diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. O pecado, irmãos, é crucial para o nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós achamos que nós não temos pecado, nós nos enganamos a nós mesmos. Apocalipse 3, Jesus repreendeu a igreja de Laodiceia. E ele falou assim, você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, pobre, cego e nu. Então, Jesus repreendeu aquela igreja. E muitas vezes nós estamos assim, estou bem, não preciso de nada. E aí nós lemos a palavra e o Senhor confronta o nosso coração com a sua palavra. Né? Lá em Hebreus fala que... Hebreus, né? Que a palavra é como uma espada de 2 gumes. Ela divide a nossa alma, ela nos mostra, ela nos convence do nosso pecado. E aí a gente vive num mundo, né? Num mundo light, num mundo de amor,
onde você não pode se sentir culpado, né? Num mundo onde as filas nos consultórios de psicologia são gigantes. Por quê? Porque ninguém gosta de sentir culpa. Mas se nós não sentirmos culpa pelo nosso pecado, nós não vamos precisar de Cristo. Então a culpa, sim, ela faz parte, irmãos, do processo de repreensão. Precisamos nos sentir culpados pelo nosso pecado, para então ser perdoados pelo Senhor, para então vir o arrependimento e a correção do Senhor. Então o objetivo da palavra é nos convencer, e esse convencimento deve atingir a nossa consciência. Sabe quando a tua consciência fica pesada? O Espírito Santo usa a nossa consciência para nos acender o alerta. Então, ao deixar-nos convencer, nós precisamos examinar as nossas intenções e compreender que os nossos pecados são, sim, uma ofensa contra o Senhor. As intenções malignas do nosso coração são ofensas contra o Senhor. E aí vem a correção. A palavra do Senhor, ela é útil para repreensão e para correção. Correção é colocar algo novamente no lugar. Então a palavra ela não tem só a capacidade de nos convencer e deixar assim a gente se sentir culpado e pronto, agora deu. Não. Ela tem também a capacidade de nos corrigir. Não é apenas de fazer o diagnóstico, né? A repreensão ali, ela faz um diagnóstico. Ela mostra, ó, tá fazendo isso. Aí vem aquela culpa. Mas agora ela vai nos corrigir. Corrigir significa colocar de pé novamente. E a Bíblia fornece tudo o que é necessário para corrigir as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as motivações erradas do nosso coração, de acordo com o caráter de Deus. E aí, dentro desse pacote de correção, nós temos aqui três frentes. O arrependimento, a confissão e o perdão. E o pastor pregou tudo isso semana passada, né? Sobre correção. E o Senhor quer falar conosco. Que eu já estava com essa palavra pronta. O Senhor já estava falando comigo já desde começo de julho, aqui com essa palavra, sempre martelando no meu coração. E nós fizemos lá no colégio, na semana de formação com os professores, um dicionário da disciplina bíblica. Todas as atitudes, tudo aquilo que ocorre no nosso dia a dia com as crianças, por exemplo, né, murmuração. Então nós colocamos lá, murmuração, Filipenses 2, e montamos em equipe esse dicionário. Para quando acontecer alguma coisa, a gente não só... A gente, ó, lê aqui na palavra. Maísa falou isso ontem. Lê aqui na palavra. Quantos adolescentes, crianças eu atendo lá na minha sala, né, que vieram por alguma indisciplina? A gente só abre a Bíblia e pede para a criança ler. Lê aqui. A criança já começa a chorar. Ela já entendeu. Porque a palavra ela tem esse poder de convencer e de corrigir. Porque, irmãos, não adianta a gente corrigir só o comportamento. Lá dentro vai estar brotando a raiz de amargura. Nós precisamos corrigir pela palavra, porque ela vai lá no fundo. E ela pode sim e restaurar. Então, nós precisamos entender, aqui no momento da correção, né? Que o pecado, ele é um problema. E ele é um problema que ele atinge todos nós, irmãos. Não é só você lá na sua casa, todos nós. Em todo o tempo. E aí, Cristo é a solução para esse problema. E Cristo, ele lidou com as consequências eternas do problema do pecado. Foi Cristo que resolveu isso para nós. Amém? Você crê nisso? Que foi Cristo quem morreu pelos nossos pecados? E aí, ele nos capacita, nós que cremos na sua obra redentora, ele nos capacita para a santificação, através da palavra, através do seu Espírito que nos convence. Então, a Bíblia é o elemento necessário para esse processo de arrependimento. E o arrependimento, como o pastor falou semana passada, é mudança de mente. Não é um remorso. Porque o remorso, ele passa
Tu fica triste, tu se sente culpado, mas tu não muda. O arrependimento, ele é a mudança, ele faz parte da correção. Então, o Espírito Santo, ele aplica essa palavra lida ou ouvida no coração daquele a quem está sendo corrigido. No nosso coração, se for alguma pessoa te corrigir, essa correção. Se você for corrigir o seu filho, corrija de maneira bíblica, mostre a palavra para ele. Então, o Espírito, ele aplica essa palavra ouvida, e aí ele é que vai transformar para que isso seja regenerado e que possa gerar frutos. Por esse motivo, nós, pais, precisamos mostrar a palavra do Senhor na hora de corrigir nossos filhos. Tá aqui, filho, olha o que o Senhor fala sobre a mentira. Olha o que o Senhor fala sobre culpar o outro, não assumir a sua culpa. Olha o que o Senhor fala sobre querer ser sempre o primeiro. Olha o que a Bíblia fala sobre querer ter sempre o melhor para você. E deixa a palavra corrigir, irmãos. E deixa a palavra te corrigir também. A segunda parte da correção é a confissão. Nós precisamos confessar, é um princípio bíblico. Falar do delito que eu cometi. Não é assim, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. O propósito da confissão não é igual quando as pessoas vão no psicólogo e falam para aliviar a culpa. Não é isso. Mas é falar, eu sou culpado, eu fiz isso. É reconhecer a culpa perante aqueles a quem pecou, se foi com o próximo ou se foi contra o Senhor. Precisamos reconhecer essa culpa, de forma a buscar o perdão. E aí isso nos leva ao terceiro ponto, o perdão. Irmãos, como é difícil a gente perdoar. O problema é que Jesus mandou, né? Perdoar. Quantas vezes precisa perdoar? 70 vezes 7. Aí lá em Mateus 7, eu acho. Não lembro, irmãos. Mas aí ele fala, né? Quando perguntaram do perdão, 70 vezes 7, ele conta a parábola daquele que devia. E ali, irmãos, a gente vê Jesus em momento algum fala assim, se tu sentir no teu coração, tu perdoa. O perdão não é um sentimento. Eu virei o rosto para a irmã mesmo porque eu ainda não tinha perdoado, então eu ia ser hipócrita se eu fosse lá cumprimentar ela. Irmãos, isso não é atitude de cristão? E acontece. Acontece bastante. Não é ser hipócrita, mas é decidir, eu vou perdoar. É claro que tu vai sentir, porque o Espírito Santo vai agir, mas através da obediência à palavra. O pedir perdão e o perdoar é obediência. Não é um sentimento. Se você for esperar sentir, o coração é enganoso, o coração não vai perdoar. Então não existe perdão também sem confissão. E não existe correção duradoura sem que limpemos o nosso coração de tudo aquilo que nos atrapalha. Então, quando o Senhor nos corrigir, quando o Senhor te corrigir, seja através da sua leitura da palavra, seja através do seu pastor, do seu líder ou até do seu irmão. Porque é para isso que serve a igreja, para um ajudar o outro. Irmãos, quando a gente entender isso, que eu não sou suficiente, que eu posso errar e que o irmão pode me corrigir, isso é ser igreja. E nós precisamos, então, conhecer essa palavra. E agora vem o ser instruído na justiça. A instrução é o treinamento, né? A quarta parte desse versículo. A escritura é útil para ensino, repreensão, correção e instrução. A instrução, ela é um treinamento, ela é está sempre fazendo isso. Sempre nos deixar corrigir. Você não vai chegar num patamar que você não vai mais precisar ser corrigido. Porque isso é só no céu.
É claro que há épocas da nossa vida e quando nós somos mais imaturos na fé, isso é mais constante. A gente vai adquirindo maturidade, mas a maturidade, irmãos, ela é humildade. Quando nós não temos maturidade, nós nos tornamos suficientes. A maturidade, ela te faz enxergar que você erra, que você pode e deve ser corrigido. Então, o ensino, lá no começo, ele nos fornece o conhecimento. Agora, o treinamento, a instrução na justiça vai nos fornecer habilidade, sabedoria para lidar em todas as situações. Entenderam a diferença? O ensino me dá conhecimento. E o treinamento na justiça é ser corrigido, ser repreendido pela palavra. Conhecimento. É repetindo esse ciclo. Conhecimento, olhar. A palavra ela é como um espelho. Você começa a ler e você ali. E vê as suas imperfeições. E ali você é corrigido. E você ora ao Senhor. E você busca perdão, busca reconciliação. O ensino, ele preenche a nossa mente. E o treinamento, ele molda os nossos hábitos. É a mudança de vida, é um novo nascimento. É a maneira de viver, viver. Por isso que é tão importante nós conhecermos essa palavra. Não nos deixarmos levar por vãs doutrinas, por vãos conhecimentos. Hebreus 12 diz que a correção produz frutos de justiça. O Espírito Santo produz frutos em nossa vida. Andar no Espírito é ser treinado na justiça de Deus, e é repetição. Lá em Deuteronômio 6 fala que tu inculcarás essa palavra. Inculcar significa repetir, repetir, repetir. Então, esse ciclo aqui de ensino, repreensão, correção, instrução, ele deve sempre acontecer na nossa mente. Para quê? Para que você se torne apto para toda boa obra. Porque vão vir muitas dificuldades, irmãos. De todos os lados. Do mundo, do seu coração, de Satanás, da sua esposa, da sua família, no seu trabalho. Sempre vai vir dificuldade. Mas que possamos estar aptos para essa batalha é conhecendo e buscando a palavra, a instrução. Nos leva a uma vida de frutos. Então, o preparo para toda boa obra. Obra fala de fazer alguma coisa. Então, nós não estamos sendo cheios de conhecimento para ficar aqui sentado, ouvindo. Vou para casa, sou a mesma coisa, vivo a minha vidinha normal. Aí venho aqui de novo, ouço. Não, é para dar fruto para toda boa obra. Mateus 5, Jesus fala que vocês são a luz do mundo, o sal da terra. E se você iluminar o mundo com as suas obras, o mundo, ele pode não conhecer o Senhor, mas ele vai glorificar a Deus através das nossas obras. Agora, se o mundo não ver a minha luz brilhando, o meu sal salgando, ele vai... Jesus compara, né? Que deveria ser pisado pelos homens. Porque está envergonhando o nome do Senhor. E se você diz que é um cristão e não está dando bons frutos lá fora, precisa se voltar para essa palavra, irmãos. Ensino, instrução, correção, repreensão. Precisamos voltar, precisamos estar preparados para essa obra, através da palavra. Então, a nossa fé, ela é evidenciada pelas nossas obras. Se você se converteu e a sua vida não mudou, então, talvez você não tenha fé. Porque precisa de mudança, de transformação, de novo nascimento. Estar instruídos na palavra para quê? Versículo 4, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres para si, segundo os seus próprios desejos.
eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Tu, porém, Paulo vai falar de novo isso aqui para Timóteo. Tu, porém, permaneça. Não seja como... Irmão, se nós não formos instruídos, ensinados, corrigidos pela palavra, facilmente nós vamos nos deixar enganar pelos falsos mestres. Nós seremos como muita gente que a gente vê, ter comichões no ouvido, vai lá atrás de uma novidade, vai lá atrás de uma bênção, atrás da prosperidade. Irmão, a teologia da prosperidade não é de Deus, não. A Bíblia fala que as bênçãos nos alcançarão se buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Se o nosso coração está no Senhor, o Senhor ele vai dar aquilo que nós necessitamos. Agora, se o nosso coração está na bênção material, irmãos, nós vamos viver frustrados. E olha como é importante nós conhecermos a palavra do Senhor. Você ouvir e agarrar nessa palavra. Esses dias eu vi, alguém postou uma foto de um livro evangélico, até bem famoso, e eu fiz questão de ler. Aí o versículo de cima era Efésios 1. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aí é tipo um devocional, né? Aí depois vinha assim, que Deus prometeu a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Ok, né? Deus prometeu isso, tá certo. E aí depois ele fala, você tem fé para reivindicar essas bênçãos que Deus disse a Abraão? Que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então você precisa de fé. É como se você tivesse um documento que você recebeu uma herança, lá está escrito, mas se você não for reivindicar, você não vai receber essa herança. Então você precisa reivindicar, através da fé, as bênçãos de Abraão. Parece bíblico, não parece? Porque tem um versículo de bênção, está falando uma verdade, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, que eu vou ser abençoado. Mas, irmãos, o que é o ser abençoado através de Abraão? Através de Abraão é que veio o Salvador do mundo, Cristo. Cristo é a bênção para nós. O que dá a entender ali, mesmo com o versículo, mesmo falando disso, é que eu preciso reivindicar as minhas bênçãos, porque eu sou abençoada. Dá a entender que eu preciso pedir ao Senhor um bom emprego, uma família próspera, um carro novo. É isso que dá para entender. E foi isso que a pessoa postou, porque ela grifou essas partes de abençoado, 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 abençoado. Ela riscou tudo com neon, caneta neon. Então aí realmente é isso que dá para entender. Então essa teologia da prosperidade, ela faz você entender que você tem que reivindicar as suas bênçãos. Aonde que a palavra de Deus fala isso? O versículo lá de cima de Efésios fala que você já é abençoado em Cristo. As bênçãos já nos alcançaram. Se você for continuar lendo, está falando que você foi escolhido para a salvação. Essa é a bênção. Existe notícia melhor? Não existe. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu não preciso reivindicar nada de bênção. Eu preciso obedecer a sua palavra. Para quê? Para agradar o Senhor. Reivindicar bênção não agrada o Senhor. Ainda estava lá, Você precisa ter fé, porque fé agrada a Deus. Fé agrada a Deus. Fé nele. Não fé de que eu vou receber uma bênção, de que eu vou receber uma cura. Amém, eu posso ter fé para essas coisas, mas não é essa a finalidade da bênção de Abraão. Mas é Cristo, é o Evangelho, é nos colocar no nosso lugar, é ter a vida transformada. Então nós precisamos estar instruídos, irmãos, para pregar. Sim, não é só o pastor, não é só quem está aqui em cima que deve pregar a palavra. Foi um mandamento que Cristo deu antes de subir ao céu. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Você não precisa ir com a pastora Juana, pegar suas malas e ir.
Não. É você ouvir, você ler, pregue. Pregue para a sua esposa, pregue para o pessoal do seu trabalho. Mas também dê frutos, né? Seja apto para toda boa obra. Não adianta você pregar e você não olhar na cara da pessoa. Você dizer que você não é hipócrita por não olhar na cara da pessoa. Você não perdoar. Você não amar. Tudo isso é mandamento do Senhor. Não é esperar um sentimento. Irmãos, se a gente for esperar o sentimento do nosso coração... Em Jeremias diz que o coração do homem ele é desesperadamente corrupto. Se a gente for seguir a nossa vontade... Ixi... Então, muitos hoje têm comichões no ouvido, querem ir atrás de bênção, querem ir atrás de prosperidade. E aí vão embora dessa vida e não levam nada. A palavra diz que a vida do homem é como a erva, sua glória é como a flor da erva. Está lá o nosso IP. Um dia durou aquelas flores amarelas, irmãos. Um dia. Já está cheio de folha de novo. A gente plantou IP porque a gente acha lindo, mas um dia... Bem no dia do ciclone, né? Voou todas aquelas flores. Sério, não deu tempo de tirar foto esse ano. Eu tirei a foto, acho que no dia do ciclone, de manhã estava lindo, um sol, né? À noite não tinha mais nada. Então lá já está cheio de folha de novo. E a palavra de Deus diz que a glória do homem é como a flor da erva. Nasce num dia, cai no outro. Para que a gente vai ficar correndo atrás de glória, atrás de prosperidade? Se o Senhor quer o nosso coração e a nossa obediência, e as demais coisas, sim, Ele acrescenta, porque Ele é um Deus bondoso. Mas se o nosso coração está nesse tesouro aqui na terra, irmãos, não vai agradar o Senhor. No capítulo 1, versículo 8, diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele nos chamou para uma santa vocação, por isso não se envergonhe desse evangelho puro. Busque a pureza do evangelho. Se você gosta de ler livros, eu também gosto. Gosto de ler livros. Mas veja se aquele livro é compatível com a palavra de Deus. Não seja enganado, irmãos. Não seja enganado que você tem que reivindicar bênçãos do céu. Você já foi abençoado. Não seja enganado. Procure saber, procure conhecer aquela pessoa. Se você gosta de ouvir pregações, olhe, né? Lá em Atos fala dos crentes de Bereia, que eles eram nobres. Por quê? Porque eles ouviam e eles iam consultar nos escritos antigos, para ver se aquilo era realmente verdadeiro o que eles estavam falando. Nós temos que ser assim, nós somos enganados por qualquer coisa que a gente ouve. Música. Tem muita música gospel que não revela o verdadeiro evangelho. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Vai se arrepender, aquela coisa assim, vingativa. Isso não é evangelho, irmão. Jesus disse que se o teu inimigo te bater, dá outro lado. Isso é evangelho. Se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Isso é evangelho. O evangelho é dor, mas o evangelho é glória. É glória porque nós um dia estaremos com o Senhor. E Ele é tão misericordioso que aqui nessa terra, mesmo a gente passando por tantas dificuldades, Ele ainda derrama paz no nosso coração. Alegria no nosso coração em meio à guerra, não é verdade? Basta você se ajoelhar e orar ao Senhor. Na hora, Ele já vem com um consolo, Ele já vem com alegria. Ele nos consola através dos nossos irmãos, através da sua palavra. Por isso, irmãos, a mensagem
dessa noite que o Senhor nos traz. Nós precisamos ter um relacionamento com a palavra do Senhor, porque é ela que vai nos guiar, é ela que vai nos dar direção, nos ensinar, nos corrigir. É ela que vai mostrar o nosso pecado para que possamos ser corrigidos. Amém? Como tem sido a sua relação com a palavra do Senhor? Vamos orar? Ah, Senhor, como igreja, nós queremos te pedir perdão, porque tantas vezes, Senhor, na tua palavra, nós deixamos de lado a tua palavra. Isso que é tão precioso, Senhor, que tem sido firmado através de séculos e até de milênios e chegou até nós, porque o teu Espírito tem cuidado dessa palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos porque essa palavra nos encontrou e através dela nós ouvimos, Senhor, o Evangelho. Nós cremos no Evangelho porque o teu Espírito Santo nos fala através da tua palavra. Eu peço que o Senhor nos ajude a sermos instruídos por ela, a sermos ensinados por ela, a sermos corrigidos por ela, Senhor. Vem nos ajudar, vem nos capacitar, Senhor. Vem abrir a nossa mente cada vez que lermos a Tua palavra, cada vez que ouvirmos a Tua palavra, para que não sejamos enganados, Senhor, pelo evangelho diluído lá fora, pelos falsos mestres lá fora. Senhor, nos ajuda a estar firmados nessa palavra, a palavra que é o fundamento da nossa vida. Nós precisamos ser guiados por ela, Senhor. Não nos deixe sermos enganados por vãs filosofias, por aquilo, Senhor, que não é da Tua vontade. Derrama no nosso coração amor por essa palavra, desejo de conhecer essa palavra, porque é conhecendo a palavra que nós vamos conhecer a Tua vontade, que nós vamos conhecer quem o Senhor é. Obrigada por essa preciosidade que nos alcançou. Nos ajude, Senhor, a frutificar na Tua obra, através do conhecimento e da instrução da Tua palavra. Porque o Senhor nos chamou para uma santa vocação, para andarmos em santidade. Por isso nos ajuda, que o Teu Espírito Santo capacite a cada um de nós a viver de maneira que possa agradar ao Senhor e frutificar em toda a boa obra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Amém. Amém, irmãos. Eu posso mandar aquele dicionário que nós fizemos lá na escola, Amém? Eu vou só colocar mais umas coisinhas assim para pais, né, que tá mais para professores. Amanhã à noite eu já consigo mandar, que eu vou mandar. Nós temos escola de pais amanhã à noite lá, se você quiser ir, tá? Nós vamos falar sobre as características da obediência. E lá eu vou compartilhar também esse dicionário bíblico e vou mandar pro pastor, mandar ali no pastorzão, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Carol. Bênção de Deus, irmão.